Olá, estamos ao vivo, né? Diretamente aqui na nossa live de sexta. Então, normalmente, né, tentando manter o hábito aí de fazer a live de sexta todas as sextas-feiras, normalmente na hora do almoço, mas agora, nessa exceção, a gente está fazendo a live de sexta agora à noite, né? Porque eu estava viajando e então não tive possibilidade, eu estava em estrada, então era impossível, né? Lá, Marina, tudo bom? Marina aí de Belém, curtindo a nossa live aí. Então, assim, estava em Mossoró e é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Como é que foi a viagem, o que que eu fui fazer lá, o que que eu aprendi lá, o que tem coisas que dá para a gente aplicar, o que tem coisas que são interessantes de falar. Então, falar sobre essa jornada, né, de ir lá para Mossoró e o que que eu fui fazer lá. Acabei de chegar de viagem, acabei mesmo. A primeira coisa que eu fiz aqui foi ligar aqui o celular. Eu também li o computador para fazer a gravação. Então, essa é a primeira coisa que eu vim fazer aqui. Evaldo entrando aí na área. Tudo bom, Evaldo? Eu vim fazer aqui exatamente falar para vocês tudo o que aconteceu nessa viagem aí. Bom, para quem não sabe, Mossoró fica lá no Rio Grande do Norte, fica no interior do Rio Grande do Norte. Na verdade, não no interior, ela vai meio beirando, assim, né? Super interior lá dentro, mas a Mossoró, ela vai, não é área de praia nem nada disso. E é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos porque tinha acharam um petróleo lá e a Petrobras começou a investir muito forte. Então, do interior seria uma das maiores cidades, né? Então, no meio ali dessa área mais interiorana, tem Mossoró. Só que aí teve toda a crise da Petrobras e não sei o quê, e a Petrobras já não está mais lá. Enfim, o pessoal foi contando um pouco de como é que é essa história e acabou que hoje a parte do petróleo não é tão forte, eles tiveram que se virar com outras coisas. Lá tem uma universidade, que é a UFESA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido. Grande Fábio. Vou até aproveitar que o Fábio entrou aqui fazer aquele pequeno jabá. Segunda-feira, eu e o Fábio vamos estar numa live, né, falando sobre criatividade, sobre um monte de coisa legal. Então, já marquem aí hoje sexta. Estamos nessa live aqui e segunda já estamos na live lá com o Fábio do Rio Grande do Sul, da Academia da Criatividade. Galera do Miriti Lab, grande Xavier de Belém. Beleza, galera, tá muito bem frequentado aqui então. Bom, tava lá na UFESA e o que aconteceu lá? Tava acontecendo vários eventos. Eu fui chamado para ir para lá para participar do Festival de Invenção e Criatividade. Só corrigindo aqui, o Fábio, live Criativando. O Fábio, gente, ele faz lives semanais, na verdade, 2 vezes por semana, com várias pessoas falando sobre vários temas sobre criatividade. É bem legal. Como eu falei, segunda a gente vai estar lá, mas de qualquer forma, vai seguindo lá o Fábio, que tem várias outras pessoas, ele faz vários insights, ele tem uns problemas, ele tira post-it, mas isso é uma outra história. E aí a gente estava lá na UFESA, fui lá fazer o Festival de Invenção e Criatividade. Como já falei para alguns de vocês, a gente faz parte da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa. E o que é essa rede? Né? É uma rede que procura conectar professores, empreendedores, pessoas interessadas em tornar a educação mais criativa. Surgiu de uma parceria entre a Fundação Lehman e o MIT, e lá dentro lá no MIT, existe um laboratório chamado Lifelong Kindergarten, onde eles desenvolvem tecnologias, iniciativas para trabalhar não só robótica, programação e várias outras coisas, mas procurando fomentar iniciativas para incentivar a criatividade. Eles fazem isso. O grande fundamento, né, do laboratório, eles falam que a ideia de trabalhar a criatividade é uma das maiores habilidades do futuro, porque a gente precisa se readaptar perante as grandes mudanças que acontecem, que a gente é incapaz de prever. Então, a criatividade vem como uma peça-chave
aí, né? Muitas pessoas na área, Suelen, grande Renê, teve mais gente, Gisele Jordão, Tom Bastos, muita gente boa aí. Então, a rede vem nesse propósito de conectar essas pessoas. Existem vários núcleos regionais, faço parte do Núcleo Brasília, fui um dos fundadores do Núcleo Brasília, e vez ou outra a gente tenta fazer algumas conexões. Por exemplo, fui lá uma vez em Belém, né, onde o grande Xavier do Miriti Lab, tive a oportunidade de fazer uns trabalhos lá, iniciar, né, quase o trabalho lá na Rede Pará, que hoje está fazendo trabalhos super legais, e fui representar Brasília agora lá em Mossoró. Eu nunca tinha ido no Rio Grande do Norte, eu nunca tinha ido também Eu desci em Fortaleza, até achei estranho, né, a minha passagem em Fortaleza, mas a distância de Fortaleza até Mossoró é quase a mesma distância de Natal até Mossoró. Então, desci em Fortaleza, foi bem legal, o Nordeste é incrível, muito quente, mas não muito diferente de Brasília. Então, enquanto a isso, foi super tranquilo. Descemos em Fortaleza e mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de viagem, fomos lá para a UFESA. Fui para o Festival de Invenção e Criatividade, mas, paralelamente, existia um grande evento lá e, na verdade, acho que esse é o ponto que eu mais quero falar aqui. Estava tendo uma grande feira de ciências lá na cidade, lá em Mossoró. O que é essa feira? Na verdade, vou falar dessa feira. Essa feira é muito massa, é muito legal. Há algum tempo, eu acho que há cerca de 9 anos, Mossoró, eles procuraram fomentar essa questão de feiras de ciências. Eu lembro que na minha época de escola, a feira de ciências era uma coisa até meio chata, até meio, assim, você vai lá, faz um projeto do vulcãozinho lá, faz alguns experimentos simples. Mas eles levam muito a sério essa questão de feira de ciências, né? Começaram a fomentar isso, não só em Mossoró, mas em várias cidades do interior do Rio Grande do Norte, em escolas, né? Incentivar esse processo aí. E aí, o que aconteceu? Basicamente, a ideia que eles foram fomentando em várias escolas, falando para vários professores, incentivando esses alunos a participarem, era que eles começassem a pensar num problema do dia a dia deles. Gente, espera só um minutinho, eu vou fechar a janela que está muito barulho aqui, então eu acho que vai amenizar um pouco. Peraí. Bom, e aí a ideia é que esses alunos participassem dessa feira. E o que é mais interessante, essa feira de ciências, eu não sei se na época já era assim, mas hoje elas são etapas para feiras de ciências muito maiores no Brasil, que também são etapas muito maiores para feiras de ciências mundiais. E então, quando eu cheguei lá na quarta-feira, a gente chegou já bem corrido, e aí o Felipe, que foi um dos responsáveis, né, nesse processo, falou, não, vocês têm que vir, vai ter a palestra inicial. A palestra inicial foi de uma menina chamada Ecarine, ela é lá de Mossoró mesmo, e foi, né, incentivada, não, vai lá, participa da Feira de Ciências e tudo mais. Ela veio com uma ideia, com uma proposta, assim como quem não quer nada, mas muito dedicada, e ela conseguiu uma das primeiras premiações lá na feira, e essas premiações permitiu que ela fosse para a Febrace. A Febrace é como se fosse o campeonato brasileiro aí das feiras de ciências. Então, é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, que acontece lá em São Paulo, na USP. Uma feira gigantesca, onde vem pessoas do Brasil inteiro, né, apresentar os seus projetos. E aí, eles lá também são avaliados. E alguns deles foram contando histórias, né, de quem ganhou a avaliação foi para Londres. Ela mesma foi participar do Intel ISEF. O Intel ISEF é considerada a maior feira de ciências do mundo. E foi muito inspiradora a história dela, porque ela foi contando como ela saiu meio do zero, né, e as várias dificuldades. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu não vou falar besteira, o projeto dela ela via que tinha muitas folhas de do cajueiro, né, que formava lixo, e ela ficava pensando, poxa, o que eu posso fazer com aquilo ali? E ela foi fazendo análise química daquela compostagem e tudo mais. E basicamente ela fez uma espécie de cola integrada com essa folha do caju e fez um material rígido e biodegradável. Então, ela não usou, ou seja,
nenhum equipamento mirabolante, ela não precisou de uma super estrutura, ela usou o conhecimento da cola que vinha lá da avó dela, que era uma pessoa que não tinha uma formação de estudo nem nada, para resolver aquele problema. Então, eu acho que o primeiro ponto-chave que saiu ali com relação a essa feira de ciências é que, quando a gente pensa em feira de ciências, pode pensar em algo muito tecnológico, principalmente se tratando de um âmbito nacional. Mas no caso dela não foi isso. O que eles falavam é: pensa num problema e tenta resolver esse problema. E várias soluções simples e muito engenhosas acabam aparecendo por aí. E eles vão pesquisando, vão tentando resolver esses problemas e acabam indo para campeonatos internacionais e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Você não precisa de muito, né, para resolver. Você precisa de uma estrutura de mentalidade diferenciada. E esse é o ponto, né? Os maiores desafios que esses professores vão tendo ao longo dessa jornada é convencer os professores da escola de que é possível fazer isso, de que vale a pena eles investirem nessa feira, que os alunos eles ficam muito mais empolgados. Vários alunos que às vezes têm problema em sala de aula, eles acabam se dedicando muito para a feira. Por quê? Porque lá eles estão pensando num problema que provavelmente foi um problema que ele escolheu resolver, e aí ele fica muito mais engajado no processo. Então é muito interessante o que acontece nessa jornada. Então, só adiantando, depois eu vou falar sobre a atividade que eu realizei, mas eu realizei minha atividade na quinta-feira de manhã e na quinta tarde eu fiquei andando pela feira de ciências. E fiquei basicamente perguntando para eles e tudo mais, o que eles tinham feito. E você tem dos mais variados projetos. O primeiro projeto que eu dei uma olhada era sobre 2 alunos que estavam querendo resolver o problema de depressão na escola. Eles eram alunos do interior do Rio Grande do Norte, com boa parte ali, e falando, né, que eles começaram a perceber que estava tendo muitas pessoas estavam depressivas na escola, eles tinham que coletar esse dado. Então, como é que começa o processo da Feira de Ciências? Ele parte de uma problematização, né? Eu acho que tem muitas pessoas depressivas. Pô, será que tem? Será que não tem? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Então, e aí depois ele vai formular uma hipótese de como solucionar esse problema. A partir daí, ele começa a coletar dados. Como é que eu sei se as pessoas são depressivas ou não? Começou a coletar dados, em fazer entrevistas até anônimas, né? As pessoas não precisavam se expor e questionavam se elas estavam tendo tristeza profunda, choro excessivo. Tiveram, no caso deles, o apoio de um psicólogo. Então, eles mapearam, né, que muitas pessoas ali, né, acho que na época era mais da metade, teve em algum momento uma situação de depressão, não necessariamente diagnosticada como depressão. E aí eles fizeram várias iniciativas, né? Teve um momento em que eles fizeram um grupo lá onde eles davam um contato direto com o psicólogo. Outro momento eles tinham uma espécie de peça lá que conscientizava sobre a questão da depressão. Então, assim, de novo, não é uma coisa super laboratorial, mas eles tiveram que trabalhar métodos, análises e trazer resultados depois. E logo depois o garoto me confessou, um dos que estavam expondo, que era um problema que ele estava tendo. Ele estava tendo depressão, inclusive ele tentou se suicidar, né? Tava se cortar e tudo mais. E aí, ou seja, um problema que ele viveu, um problema que ele queria resolver. Da mesma forma que você vai vendo coisas sim mais tecnológicas. Encontrei muito Arduino, foi bem legal, o pessoal arrebentando com a questão do Arduino. Um trabalho super legal que eu vi lá foi o pessoal montou uma espécie de robozinho, esse robozinho com a rodinha, tal, com o Arduino, que é um projeto bem clássico, e eles estavam querendo resolver o problema do autismo. Então, não é só a questão de fazer o robô em si, eles têm toda uma pesquisa, eles têm que entender o que é um autismo, qual é a origem, como é que você sabe que aquela pessoa é autista ou não, vai identificando aquilo, vem com uma proposta, né? Eles percebem que o autista, são muito introspectivos, têm dificuldade de socialização, mas também tem um alto poder de foco. E que, às vezes, se você tiver um brinquedo interativo, isso pode ser muito bom para ele desenvolver o seu processo cognitivo. Então, em determinado momento, depois que eles montaram parte do robô, eles foram testar com o garoto autista. Tem uma filmagem lá, onde o garoto ele interage muito, né? Que é um robô com ultrassom, em que ele nunca bate na parede, né? Então, quando ele chega a 10 centímetros de distância, ele faz uma curvinha e vira.
um robô razoavelmente simples, mas que resolveu, né, e viu que ele melhorou o desempenho, ele interagiu muito mais. Então, coisas simples que permitiu, né, resolver um determinado problema. Essa questão também da feira, o que é interessante é que é um grande evento, né? Hoje, ela é uma espécie de peneira. Então, o que acontece? A escola tem a sua própria feira de ciências, né? Uma escola, vamos pegar uma escola lá do interior do Rio Grande do Norte. Ela tem a sua feira de ciências normal. Eles passam por um processo de avaliação. E aí eles vão para a feira regional. Aí vai ter a feira regional, que é embarcando algumas cidades vizinhas. E aí, de novo, tem várias avaliações. E aí que eles vão para Mossoró. Então, você tem pessoas de várias cidades. Vários desses alunos, é a primeira vez que ele está saindo da sua cidade, né? Ele tem a oportunidade de sair dali. Então, por si só, já é um evento, né, único. Mesmo que ele não ganhe os prêmios que ele acha que vai ganhar e tudo mais, aquilo por si só já é um evento. Muitos até brincam, né? Ah, lá tem comida, tem, né, tem almoço, tem janta grátis, não sei o quê. No último dia teve uma banda tocando, então teve todo um ambiente de festa, de interação, eles têm a oportunidade de interagir com outras pessoas. Então é um ambiente muito rico e muito poderoso, né? Eu acredito que esse é um dos grandes propósitos da educação, é você instigar os alunos a buscar conhecimentos que resolvam problemas de verdade. Oi, Dani, tudo bom? Resolvam problemas da vida real. E é isso que esses alunos estão fazendo. E eu falo sem medo de errar, que vários daqueles alunos já estão buscando soluções que muitos universitários não conseguem resolver. Então, às vezes a gente, né, pensa, a pessoa tem que ter muito conhecimento técnico para resolver, e nada disso. Ela precisa ter essa estrutura de mentalidade. A tal da mentalidade científica nada mais é do que você ter um problema, partir para uma hipótese e começar a pesquisar para tentar resolver esse problema. Eu acho que era isso que a educação deveria fazer. Inclusive, bom, então foi basicamente essa estrutura. Depois eu devo falar um pouco mais sobre o que eu vi na feira e vou falar um pouco sobre o que eu fui fazer lá. Eu fui ministrar uma oficina de aprendizagem criativa. Então, o que são essa oficina de aprendizagem criativa? É você, né, trazer uma certa imersão para os professores do que é essa tal da aprendizagem criativa, como é que você pode trabalhar isso em sala de aula e tudo mais. A aprendizagem criativa, como eu falei, né, partindo desse fundamento lá do MIT, ela tem muito fundamento teórico mesmo, mas até na proposta mão na massa, a ideia não é teorizar muito, não era fazer uma palestra, é fazer com que eles vivenciassem o processo e depois você fizesse a teoria. Então, ao invés de eu falar, no MIT tem os 4 P's da aprendizagem criativa e tudo mais, não, eu vou passar uma atividade para vocês, vou passar um desafio para vocês, vocês vão vivenciar, vocês vão mergulhar nesse processo e depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Então, nessa oficina específica, a gente faz um desafio para eles. Eles têm 4 mesas ali, com vários materiais, mas materiais, muitos deles de baixo custo, a imensa maioria. Então, papelão, feltro, deixa eu ver, isopor, LEDs, a bateriazinha, né? Tinha umas bateriazinhas lá. Que mais? Palito de picolé, enfim, materiais de baixo custo. 4 mesas. Nessas 4 mesas, cada uma delas tinha um tema específico. Então eu falava assim para eles, gente, é o seguinte, a gente vai pensar agora sobre o Brasil do século 22, ou seja, o Brasil daqui a 100 anos. Vocês têm diversos materiais aí, então cada mesa é uma estação. Você tem ali a estação da moradia, a estação do transporte, a estação da moda e a estação de visões do Brasil, ou seja, pensar como é que vai ser a expressão cultural, como é que vai ser a forma, né, de cultura mesmo, eu acho que esse é o melhor nome, no Brasil daqui a 100 anos. E eles têm que usar todo esse material para fazer essa expressão. E é isso, eu não ensino nada, eu não falo o que vai ser, o que não vai ser. O interessante desse tema
como você coloca Brasil do século 22, você permite que a imaginação dele viaje, né? Então ele consegue ir muito longe, né, nessa situação, pensando as coisas mais loucas e depois tem que apresentar para o pessoal. Então, ó, você vai ter 1 hora para apresentar aí. E aí você vai deixando lá. E aí, o meu papel nesse momento é ficar como um facilitador, ou seja, eu vejo o que eles estão fazendo. Se eu perceber que tem um pessoal que está um pouquinho mais lento, que está um pouco mais travado, eu instigo alguma coisa, eu faço questionamentos. Então, em determinado momento, o pessoal da moda, poxa, eu não sei o que eu faço, como é que eu expresso. Às vezes, mostrar simplesmente a junção, né, daquela bateria botão com LED, só para vocês terem uma ideia, é uma coisa super simples. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Essa bateria é uma bateria que você encontra em qualquer papelaria, não é nada mirabolante, super complexo, tecnológico, não. Mas ela é muito bacana e as pessoas costumam se surpreender com o que ela é capaz de fazer. Então, a gente tem... Ai, que droga, acabou de cair. Deixa eu ver se eu pego. Deixa eu ver se isso aqui dá certo. Deu certo. Então, essa bateriazinha aqui, né? E aí você coloca um LED, pô, um LED custa 40 centavos, é bem baratinho, e aí você consegue acender o LED. E aí com isso você pode instigar ele, você pode fazer o poste de luz, pode fazer o farol do carro. Ele geralmente, não, isso não é trivial, não é algo que é um senso comum, então quando eles veem esse LEDzinho acendendo, eles já ficam super animados e fazem várias implementações interessantes, né? Então só isso aí já dá aquela instigada. Mas o mais importante é o processo que eles passam. Então você fica lá facilitando, você instiga, mas basicamente observando, né? Terminado esse tempo, eles apresentam rapidamente o trabalho e os colegas vão passando feedback com um post-it. Então, gostei muito do seu trabalho, achei super criativo isso, super criativo aquilo, isso aqui podia ser diferente e tudo mais. Então, você vê que eles ficam muito agitados, né? Por ter um tempo limitado, né? Aquilo também gera uma certa ansiedade. Eu, particularmente, acho que é importante você ter um tempo limitado, né? Porque a pessoa foca um pouco mais no resultado, no que ela vai entregar. O fato dela ter que mostrar para os colegas, apresentar, também dá mais capricho no que ela tem para fazer. E foi isso aí. E foi muito legal o resultado. Foram, no todo, 40 professores. E depois eu descobri como é que... É até engraçado o motivo pelo qual acontece a oficina. Lógico que tem toda a questão da capacitação, mas eu fiz essa oficina na quinta de manhã. Tá, e o que isso quer dizer? Quinta de manhã é quando os alunos vão montar os estandes para apresentar na feira de ciências. Quando os alunos... como vai ter a avaliação, os professores eles não podem ficar lá. Os professores não podem ficar no momento da avaliação que os avaliadores vão entrevistar, vão saber se eles falaram alguma bobeira ou não, se aquilo veio a ideia toda do professor, se o aluno tem participação, tudo isso conta muito. Então a ideia é tirar os professores do estande. E aí com isso são fornecidas diversas atividades, diversas oficinas, dentre elas a minha oficina de aprendizagem criativa. Tanto que foi meio inusitado, porque era numa sala não tão próxima, na verdade, da parte de exposição, e não tinham fácil acesso. E como falaram para eu estar 8 horas lá e estava dando 8h10, 8h15, ninguém chegou. Eu acho que as pessoas não vão saber que é aqui. Do nada, brotou 40 pessoas, né? O ônibus veio, estacionou e jogou gente lá na oficina. E aí foi muito interessante ver os relatos de vários deles, né? Quando eu peguei alguns feedbacks depois, muitos ficaram entusiasmados, a grande maioria se surpreendeu com o que era capaz de fazer. Então é muito comum eles não se acharem criativos. Quando você coloca, né, numa situação totalmente desconfortável para criar alguma coisa, eu não sei como vou criar a moradia do século 22 usando papelão. E as coisas vão saindo, os colegas vão dando ideias e geralmente sai coisas fantásticas, né, coisas muito legais. E aí boa parte deles sai muito entusiasmado, né? Nossa, que legal, vou fazer. E depois de um tempo a gente faz o questionamento de o que ele acha, como ele acha que isso pode acontecer na sua própria sala de aula.
E aí a hora que começa a ficar mais difícil, né? Você percebe a resistência deles. Muitos deles falam que, com razão, na verdade, né? A questão do tempo. Eu acho que na parte dos argumentos, a questão do tempo foi o maior gargalo. Então, porque ele fala, cara, eu tenho que dar matéria, eu tenho que aplicar matéria. Então, eu não vou ter 1 hora, 2 horas para preparar esse material e tudo mais. E o que a gente foi explicando ao longo da jornada é que realmente é tentador fazer toda a mudança estrutural de uma vez da educação. Então, não quero mais carteiras enfileiradas, quero fazer atividades mão na massa, como foi essa oficina e tudo mais. E, na verdade, a gente tem que respeitar os processos. O que seria esse respeitar os processos? Porque ao invés de você achar que pode mudar tudo de uma vez, você não muda apenas pequenas partes. Vou fazer uma atividade mão na massa no contraturno, tipo essa oficina de aprendizagem criativa. Eu vou fazer uma outra atividade que dura 1 mês. Então você vai testando em pílulas o que você é capaz de fazer para depois realmente mudar a estrutura e tudo mais. Com a questão do tempo, como é uma atividade que necessita de uma preparação anterior, ou seja, você precisa levar o material antes, deixar a sala mais ou menos pronta, você tem que limpar depois, é uma coisa que faz muita sujeira, porque você tem, né, papelão tudo sujo ali, tesoura e tal, então é uma coisa que exige muito. E eu achei muito interessante quando o professor falou, né, poxa, é tempo para você fazer isso, para conseguir estruturar, como é que eu resolvo isso? E a pessoa que estava me ajudando na facilitação, que é da própria Universidade Federal, né, um dos voluntários do evento, ele falou assim, começa a arranjar monitores. Né? Então, você não precisa estar à frente de todas as atividades. Né? Começa a nomear um monitor na sua sala de aula. Então, qual seria o serviço desse monitor? Ele vai preparar os materiais antes, ele vai limpar depois e tudo mais. E aos poucos, né, buscando essas pessoas. E aí você pode partir de vários incentivos. Né? O primeiro é simplesmente, às vezes, alguma pessoa só de ela saber que está ajudando naquele processo, ela faz isso de bom grado. Né? Ou então, num nível maior, ela pode ter pequenos privilégios, como ter, sei lá, acesso à sala de informática em horários que os outros não têm, acessos livres, enfim, você pode pensar em alguns privilégios e quem sabe até no outro nível uma questão de uma bolsa, né, de voluntariado e tudo mais. Mas você tem que aprender. Foi interessante a ideia dele, que foi como se falasse assim, como você se multiplicar nesse processo. Então, utilizar os seus alunos, né? Utilizar esses monitores para que você não faça parte de todo o processo é uma forma de multiplicar o tempo. Inclusive, isso é muito forte lá na feira. Eles têm mais de 60 voluntários, ou seja, eles não ganham R$ 1 por aquilo. Muitos deles eram ex-participantes da feira. E é muito curioso, eu conversava com vários deles, né? E eles são muito entusiasmados, estão muito felizes de estarem ali, são super solícitos e realmente não ganham R$ 1 para estarem ali. E eu perguntava, mas por que vocês fazem isso? Né? Cara, a gente gosta dessa correria, a gente gosta desse processo, a gente gosta do impacto que a gente gera. Então foi feito, né, toda uma estruturação, uma cultura para que isso acontecesse. Né? Para eles é muito importante isso. Tinha um dos alunos, né, que é voluntário, ele saiu de Natal, né, ele faz mestrado em Natal, mas parou os 3 dias ali para trabalhar como voluntário no evento. E, gente, não é trabalho fácil, o pessoal não para, eles acordam mais cedo que todo mundo, vão dormir mais tarde que todo mundo, e eles fazem aquilo com um sorriso no rosto. Porque aos poucos eles entendem, né, o impacto que isso faz, a alegria que os meninos têm nesse processo. Então, trabalhar, né, com essa é uma forma de multiplicar o tempo, de multiplicar os esforços, e com certeza esse é um dos grandes motivos do sucesso dessa feira. Inclusive, eles falam, né, que é uma das coisas que eles se gabam muito com relação a essa feira, é que eles é a única feira daquele porte, né, do porte de, acho que eles recebem, cara, não vou chutar aqui, senão eu vou acabar errando, mas são muitos alunos, e daquele porte é a única feira de ciências gratuita, ou seja, eles não pagam para entrar. Lógico que não é gratuito
o evento, né? Eles precisam buscar muitos subsídios, né? Para ônibus, os alunos ficam alojados nas escolas, tem a parte da alimentação, então, né, tem muito custo ali por trás, mas os alunos não precisam tirar nenhum real do bolso. Por exemplo, que eles me comentaram que a Febrace, eles precisam pagar em torno de, parece que R$ 900 para participar da Febrace, então é um custo muito alto, né? Então é muito interessante isso quando perceber esse processo. Então, basicamente, o que foi na minha oficina, qual foi o resultado ali? Eles ficaram muito entusiasmados, eles gostaram muito da atividade. Acho que era um lugar comum para todo mundo que as coisas precisavam mudar, a escola precisa ser mais mão na massa, ela precisa ser mais divertida. Só que existem diversas barreiras, muitos deles enxergam a escola como uma grande barreira, a gestão, né? Então é quase aquele conflito eterno com o diretor da escola, que quer as coisas mais engessadas, ou os colegas que não cooperam muito. Muitos deles ali se veem, se enxergam nadando contra a maré, né? Então já existe esse primeiro desafio, a questão do tempo, e muitos deles falaram a questão do recurso, né? Ah, eu não tenho recurso e tudo mais. Mas o recurso é uma parte muito curiosa, porque a gente percebe que existem perfis e perfis de professores, né? E eu conversava muito com as outras pessoas que estavam me ajudando, e conversei até com alguns dos professores também. Tem professor que ele é virador, ele fala, se você me der uma tesoura e folhas A4, eu consigo fazer o que você quiser, né? Posso fazer uma atividade de criação com origami, com não sei o que, sei lá. E outros já se sentem mais acuados com relação a essa questão do material. Então, você percebe que é um pouco da mentalidade. Eu acho que existe uma grande, vamos dizer assim, é como se falasse assim, eu estou esperando o momento em que as pessoas vão investir em mim para aí eu começar a executar alguma coisa. Eu acho que acho que talvez a coisa que mais trava essa questão da educação é essa. As pessoas estão esperando. Ah, quando eu ganhar mais? Ah, quando eu tiver o recurso XYZ? Ah, quando eu fizer aquilo, aí eu vou começar a trabalhar. E boa parte das melhores coisas que acontece de dentro para fora. Ou seja, o professor vai tentando executar com o que ele tem, no momento que ele tem, e aí as coisas vão acontecendo. E geralmente, esses que fazem a coisa acontecer acabam ganhando mais investimento, acabam ganhando mais visibilidade, e aí os projetos vão crescendo, né? Então, é realmente ter essa proatividade aí para exercer. E outra também, vamos supor, para a oficina que a gente realizou, zero tecnologia de ponta, né? Como eu falei, é papelão, é isopor, é palito de picolé. Então, tem situações até, achei curioso, tem uma professora que falou em determinado momento, Ellen, tudo bom? Grande Ellen, faz trabalho maravilhoso, Mato Grosso do Sul. É um desses exemplos de professoras que se viram e faz coisas maravilhosas aí. Então, uma professora comentou assim que, vamos fazer como é que era? Acho que ela era professora de biologia, e aí eles estavam lá uma matéria que aparentemente era bem chata, que eu não vou lembrar qual que é, e eles mega desestimulados e tudo mais. Ela falou, gente, agora a gente pensando em como estimular eles, vocês vão criar jogos para resolver, sei lá, para conseguir ensinar essa matéria sobre esse conteúdo e tudo mais. As meninas, mas que tipo de jogo que a gente pode fazer? Não sei, se vira, né? E aí deixou eles livres lá para fazer, ficaram algumas semanas fazendo, e teve de tudo naquele processo. Teve uns que fizeram um projeto lá de roleta e não sei o quê, outros fizeram uma trilha lá e tudo mais. Teve um grupo que usou o Minecraft para representar os biomas e a destruição dos biomas. Então ele gravou, capturou a tela, capturou o vídeo lá do Minecraft, tinha um bioma lá pronto, e aí eles alteraram aquilo ali e falou que como o homem influencia no bioma. Então o jogo, que aparentemente não teria conexão nenhuma com a matéria, eles conseguiram desenvolver um projeto, inclusive é um dos expositores da feira. E quando ela falava sobre os recursos e tudo mais, gente, cada um traz uma coisa. Se cada um puder trazer a cartolina, o outro puder trazer o não sei o quê. E a partir disso foi agregando recursos.
É o ideal? Deveria ser assim? Talvez não deveria ser assim. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem. Esse é o início do processo. E eu vejo que esse foi o diferencial dos melhores grupos que estavam ali, né? Então, isso é muito interessante, né? Mas, no geral, foi bem legal, os professores gostaram muito. É muito interessante porque numa oficina como essa, você tem pessoas de diversas áreas de formação, pessoas da biologia, tinha um cara da filosofia, da matemática, e é interessante exatamente essa mistura, né, desse processo e que eles vão trocando ideias, né? Porque cada um é de um setor e vão pensando coisas incríveis. Foi a primeira vez que eu fiz a facilitação dessa oficina, onde eu estava à frente da oficina. Foi um momento até um tanto desconfortável, né? A gente fica um tanto ansioso. No geral, deu bastante certo. Mas já participei tanto como participante mesmo, como mediador. E o que é interessante é que toda oficina é diferente, né? Ou seja, e isso é muito claro porque são pessoas diferentes, né? Com pensamentos diferentes. E elas conseguem se expressar através desses recursos. E aí você, na verdade, essa oficina é uma semente, né? É um primeiro passo para o pessoal ver que é possível falar sobre coisas mão na massa, que é possível você fazer isso com poucos recursos. Porque, por exemplo, eu venho aqui toda sexta-feira, faço essa live, falo que as pessoas não precisam de muito recurso, mas fica muito no âmbito teórico. Quando você vivencia aquilo, é completamente diferente. Então, eu acho que essa é a mágica da atividade, e são essas pequenas sementes que são plantadas. Inclusive, um dos monitores também estava falando que eles ficam, né, explicando nas escolas como é que funciona as feiras de ciência, como é que funciona o método científico, tarará, tarará, tarará. E geralmente eles faziam essas palestras, né? E as coisas não rendiam muito, até porque muitos professores que estão ali no interior e tudo mais não estão familiarizados com esse tipo de coisa. E aí, na outra vez, eles fizeram um processo contrário. Eles colocam, vocês vão ter que arranjar sobre um tema X, vão ter que fazer umas hipóteses, toda a formulação do método científico em 30 minutos. E eles não tinham ideia do que era aquilo, mas foram se virando e tentando fazer. E aí depois eles explicavam a teoria, né? Ou seja, eles absorveram de uma maneira completamente diferente. Segundo eles, fazer a prática antes, mesmo sem eles terem um conhecimento daquilo ali, mudou bastante nos resultados dos próprios alunos. A forma como esses professores orientaram os alunos foi completamente diferente. Sobre a oficina de aprendizagem criativa, ela também funciona dessa forma. Eu vou na parte prática. E aí depois a gente vai falar da teoria. Lá no MIT tem o Lifelong Kindergarten, tem os 4 P's da aprendizagem criativa, tem o Seymour Papert falando do construcionismo, a importância de aprender com as mãos, de aprender com uma coisa baseada em projetos e tudo mais. Só que aí eles vão... esses dois momentos são muito importantes, né? Eles vivenciarem aquilo e saber que existe uma fundamentação, né? É a hora de você refletir sobre o processo. Então, é muito interessante. Existe um cuidado que a gente tem que ter quando vai ministrar essas oficinas mão na massa, ou quando a gente vai trabalhar com isso, é que a gente pode ir para o outro extremo de só focar no fazer. Então, só o fazer é importante, se o aluno foi lá, fez, isso é importante. Não. Tão importante quanto fazer é o aluno refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem. O que eu fiz? O que eu tentei fazer? O que deu certo? O que deu errado? O que eu faria diferente? Como é que eu me senti nessa jornada? Então, a gente tem que fazer esses dois passos aí. Não é só simplesmente executar, não é só mão na massa, mas também não é só teorizar, não é só trazer ali o processo, né, de ensinagem e tudo mais. E como eu falei, processos muito ricos podem acontecer nessa jornada. Eles falaram que o Rio Grande do Norte, no ano passado, foi o segundo grupo mais premiado na Febrace, né, nessa feira, e muito provavelmente por causa desse trabalho. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sei se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação, pode falar aí. E eu acho que era basicamente isso, né, que aconteceu, mas ia pensar em como multiplicar esses processos, né? A gente na escola rural, né, aqui em Brasília,
Nós estamos trabalhando com os alunos, né, Scratch, Arduino, e também já estamos pensando na nossa feira, que deve acontecer no final do ano. E a ideia é exatamente passando esses 3 processos, né? Eles aprenderam sobre Scratch, estão aprendendo sobre o Arduino, e a gente, no nosso caso, vamos falar sobre a metodologia Design Thinking, que exatamente pensa, né, sobre, vamos pensar no centro do problema, né? Vamos pensar a partir disso e usar os recursos que a gente aprendeu na jornada, no caso deles, Scratch, Arduino e tudo mais. Ellen falou aí, o maior recurso natural que temos em sala de aulas é o interesse do aluno. Concordo muito, Luan. Quando se parte, é possível encontrar outros caminhos que nos permite trabalhar com os erros de outro jeito, né? Então é isso, né? Eu já falei isso várias vezes nas outras lives. Talvez o papel do professor, que a gente vai ressignificando aos poucos, não é essa coisa do conteudismo em si, mas é principalmente da inspiração. Então, trazer essa inspiração de que eles podem, de que eles vão correr atrás, você vai ressignificando todo esse processo. Então, é maravilhoso o que acontece nessa jornada. Não é uma crítica, mas assim, uma observação que eu teria sobre esse processo, uma coisa que eu sinto falta quando eu vejo essas feiras de ciências, é que eles são bastante focados em desenvolver um produto, né? Então, vou desenvolver uma solução e tudo mais. Eu acho que uma coisa que faltava nesse processo seria começar a instigar nos alunos modelos de negócio. Como assim? Então, eles fazem uma solução. Eu montei o robozinho para ajudar a criança autista. E às vezes eles criam essa solução, mas não tem nem como replicar. O máximo que pode acontecer é ou alguém patrocinar, ou eles receberem uma bolsa para fazer aquilo. Mas eu acho que é muito interessante, seria muito interessante mostrar para esses alunos, tá, você pensou nessa solução, essa solução dá certo, ela é uma solução muito rica, e como é que você consegue implementar essa solução no mercado? Porque você vai partir para 2 problemas. Uma coisa que as pessoas acabam pensando e que não é uma completa verdade é que simplesmente você estudar e desenvolver produtos incríveis por si só vamos supor, o suficiente, até no sentido monetário. Monetário tanto da pessoa que vai receber, como também daquela solução se espalhar, né? Porque às vezes a pessoa criou aquela solução, mas você só tem um laboratório porque você não consegue replicar porque você não tem financiamento. E acaba que o nosso reflexo é pensar, será que um dia eu vou receber o financiamento de alguém? Poxa, ninguém valoriza e tudo mais. Então, eu acho que um ponto-chave é instigar esses alunos, né? Como é que você replicaria esse projeto? Como é que você realmente traria um ganho financeiro dele, né? Mesmo que não tivesse investimento, alguma coisa assim, né? Trabalhar tanto o processo criativo como foi feito para o desenvolvimento do produto, como também no processo de vendas e de tudo mais, porque é tão trabalhoso quanto, tão ou mais trabalhoso pensar nesse processo. E eu acho que é importante para replicar, né? Acaba que pode ser muito perigoso a pessoa ficar muito no âmbito científico. Eu vejo muito isso com amigos meus acadêmicos, né? Que conseguem desenvolver soluções, mas não conseguem replicar. E eu acho que essa é uma solução bem importante. Por isso que acaba falando cada vez mais, né? Desses ensinos de empreendedorismo nas escolas, né? Como é que a gente instiga esses alunos a criarem soluções e replicarem essas soluções. Então, eu acho que esse seria um ponto-chave, seria um pequeno plus ali que eu traria para essa proposta, mas que já é uma proposta maravilhosa, né? Mas aprendizados absurdos, né? Acho que é muito interessante. Poxa, eu moro em Brasília e eu confesso que eu nunca vi qualquer movimentação dessa parecida aqui na minha cidade. Se tem, ela está muito bem escondida, não está muito bem divulgada, ou então pelo menos não chegou até mim. Mas é interessante ver como, na verdade, as 2 vezes que eu vi isso acontecer de forma muito intensa foi agora em Mossoró e quando eu fui para Belém, quando eu conheci o professor Gilberto de Abaetetuba, que também tem uma cultura muito forte de feiras de ciências, né? Esse negócio de feiras de ciências é muito louco, né? Tem essa questão da Febrás, tem uma feira no sul chamada Mostra Tech, que é uma feira internacional, eu nem sabia disso, né? Que vai dezenas de países, né? Parece que a estrutura dela é quase do tamanho ou até maior que a própria Febrás.
E eu acho que tinha que instigar os nossos alunos para isso, né? Instigar nessas soluções. Bom, pessoal, é isso. Isso era o que eu queria dizer um pouquinho nessa live de sexta. Muito obrigado pela presença. Eu acho que muito enriquecedor. E vamos seguindo que temos uma longa semana aí pela frente. Muito obrigado, forte abraço e até sexta que vem na nossa live de sexta.